Olá, sou o maestro Dante Mantovani e hoje o tema da nossa aula é o improviso. Muito diferente do que alguns imaginam, o improviso não é fruto do caos, da desordem, da baderna. Muito pelo contrário, os gêneros musicais que se utilizam de uma maneira ativa, constante e vigorosa do improviso primam essencialmente pelo estudo, pela prática, e eu diria até que uma prática excessiva de elementos musicais, de trechos melódicos, rítmicos, escalas, arpejos. E são gêneros muito sérios do ponto de vista do esmero, do estudo musicais. É, Para nós começarmos a falar sobre improviso, nós precisamos, além de desfazer essas malinterpretações acerca deste procedimento musical, precisamos também fazer um histórico. Porque muitos pensam que o improviso começou no século XX com o jazz ou com algum outro gênero popular, rock, enfim. Esses gêneros mais conhecidos da mídia, nos quais os músicos, os compositores, os intérpretes fazem uso do improviso de uma maneira ostensiva. No rock, por exemplo, é muito comum as bandas terem um guitarrista que faz lá seus improvisos, solos de guitarra improvisados durante o show, no meio da música, enquanto o vocalista para de cantar, o guitarrista faz lá um solo de caráter improvisativo e muitos fãs das bandas, enfim, acabam por apreciar de uma maneira intensa tais improvisos, visto que de fato muitos deles são bem elaborados e agregam um valor, digamos assim, ao gênero musical em questão. No jazz, isso é um pouco mais intenso porque o jazz é um gênero essencialmente improvisativo, que coloca o improviso em primeiro plano, né? Quer dizer, como se diz no popular, o grande barato do jazz é o improviso. É o gênero improvisativo por excelência. Mas o improviso não começa com o jazz, tá certo? Nós vamos comentar aqui um breve histórico do improviso, justamente para vocês perceberem que é, é um processo natural do fazer musical, tanto que qualquer pessoa, qualquer criança, adolescente que pega um violão, uma guitarra, ou um piano, um órgão, qualquer instrumento musical, esse jovem primeiramente faz improvisos, tá certo? Ele explora o braço, ele toca tudo que ele consegue, ele vai improvisar um certo domínio do instrumento que ele ainda não tem, mas através do improviso ele vai se apropriando do instrumento de modo que esse domínio acaba por lhe suceder mais hora menos hora. Agora, o interessante do improviso também é que quando nós tocamos uma música lendo a partitura, nós geralmente não improvisamos, porque a música está escrita. Ela tem um certo grau de precisão. A nossa escrita utilizada no pentagrama, escrita tradicional, tem um certo grau de precisão. Então, quando nós improvisamos, nós rompemos com esses detalhamentos paramétricos que estão cristalizados no código musical. Portanto, o gênero improvisativo está sempre vinculado com uma maior liberdade de criação. Muito bem, mas isso também, assim como a palavra grega fármacos, que significa remédio, o remédio tanto pode curar quanto pode matar, a depender da dosagem. Então, a depender da dosagem do improviso, em tal ou qual gênero musical, nós podemos ter um valor artístico musical maior, ou podemos também correr ao extremo oposto, que é uma extrema desvalorização. O puro improviso ele gera também
um tédio, gera uma espécie de perda de interesse do ouvinte. E por que isso acontece? Vamos voltar um pouco na história para nós entendermos, principalmente, que o improviso não é algo novo, não é algo recente. Não faz parte apenas da história do século XX e XXI, que são séculos que têm mais registro de gravações musicais, de gêneros, enfim, e por conseguinte também de gêneros improvisativos, uma vez que são séculos nos quais já existia a indústria fonográfica, o gramofone, o gravador, depois os estúdios de gravação com equipamentos muito, digamos assim, modernos, estúdios muito bem equipados, muito bem aparelhados. Isso tudo é século XX e século XXI. Mas o improviso não começa aí. O improviso começa lá na Grécia Antiga, quando, por exemplo, o coro improvisava cantos em cima de determinados textos na tragédia grega. Ou na Idade Média, quando os monges começaram a improvisar em cima dos cantos firmos. Cantos firmos é justamente aquele canto entoado na liturgia. Ou seja, é o texto religioso da celebração e da oração cantado. Este é o cantus firmus. Este cantus firmus serviu de base para o desenvolvimento da polifonia, ou seja, polifonos, mais de um som que soa ao mesmo tempo. A polifonia, então, é desenvolvida justamente em cima de improvisos feitos, né, sob esse cantus firmus. E daí que vem também o termo contraponto. É punctus contra punctus, do latim, ponto contra ponto, nota contra nota. Isso tudo surge do improviso. Quando no século XVII, fim do século XVI, os compositores começaram, a partir do gênero operístico, a fazer experiências com a sucessão de acordes na textura monódica, acompanhamento, ou seja, a melodia acompanhada pelo baixo contínuo, instrumento por excelência, de acompanhamento do período barroco, experiências e improvisos com os acordes foram feitas. Só que o que diferencia essas experiências improvisativas das atuais? Naquela época, os compositores tinham a noção de que deveria haver um equilíbrio entre os parâmetros musicais. No caso, entre o aspecto improvisativo e o aspecto grafável da música. Então, por exemplo, dentro da própria ópera, nós temos trechos em que os cantores improvisam. Mas tem toda uma parte escrita, declamada, de modo que na ópera em si, o gênero operístico, o espaço para improvisação é muito pequeno, mas ele existe. E é engraçado que os cantores de ópera passam os seus improvisos de geração a geração. Acabam nem sendo mais improvisos, mas quando o improviso fica muito bom, ele acaba por se eternizar. Até porque este mesmo cantor, este tenor ou barítono, enfim, ele faz várias apresentações da mesma ópera e acaba por apresentar novamente a mesma cadência, né? Cadência é justamente esse movimento improvisativo que há, né, dentro de uma área de ópera, ou também dentro de um movimento de concerto, chamamos de cadência. Então, um trecho livre, improvisativo, de caráter virtuoso, ou seja, que exige bastante nível de esmeramento técnico, tá? Quer dizer, uma cadência não é feita por um músico iniciante ou um músico amador. Tem que ter uma prática muito grande. Seja uma cadência instrumental ou uma cadência vocal a ser executada por um cantor lírico. Muito bem, então vocês estão vendo que a história do improviso não é tão recente assim.
Agora, o que acontece com o jazz é que o jazz consiste no seguinte formato: nós temos a apresentação de um tema. Geralmente é um tema standard que faz parte da cultura musical norte-americana ou afro-americana, como o caso, por exemplo, das primeiras manifestações jazzísticas que aconteceram na região de Nova Orleans, que é, por excelência, um território no qual o jazz se desenvolveu de uma maneira, digamos assim, pioneira. E lá havia justamente a reunião desses elementos da cultura afro-americana, da cultura europeia, porque Nova Orleans fica no estado da Louisiana, que é originalmente uma possessão francesa. Então havia lá conservatórios de música francesa, gêneros vindos da França retumbavam muito em Nova Orleans, assim como também gêneros militares, porque as bandas marciais sempre foram muito presentes em todos os territórios americanos, porque o militarismo lá nos Estados Unidos é muito forte, e foi justamente que daí dos instrumentos das bandas marciais, das bandas militares, que os jazzistas tiraram seus instrumentos musicais. Por que tem o trompete no jazz, por exemplo? Porque o trompete fazia parte da banda marcial, da banda militar, assim como o saxofone, assim como o trombone. Nós temos grandes trombonistas de jazz, grandes saxofonistas, grandes trompetistas. A bateria também veio dessa formação, porque tinha lá a caixa clara, os pratos, os bumbos, isso foi juntado tudo para que se fizesse o jazz. O piano no jazz, por uma grande curiosidade, vem justamente da influência francesa, porque o piano é o instrumento que foi levado a um grau universal pela cultura musical francesa, e a Louisiana, por sua vez, um território de origem francesa, tinha lá uma participação do piano na vida musical da cidade, da região ali muito fortes. E então a influência francesa faz com que o piano entre no jazz já desde o início, com pianistas como, por exemplo, o Jelly Roll Morton, que justamente compunham jazz diretamente para o piano, famoso gênero do ragtime, é uma espécie de precursor do jazz. E o estilo sincopado diz-se muito que tenha uma origem nos batuques africanos, enfim. Mas vejam só, em termos estruturais, o que eu estou querendo dizer para vocês, o jazz parte do mesmo princípio da estruturação da forma musical ocidental, que isso aí vocês não vão ouvir em nenhum outro lugar falando, né? Ou se ouvirem, não vão ouvir com essa, digamos assim, direção, porque eu vou bem no cerne da coisa. Mas a estrutura que se caracteriza pela exposição de um tema, por sua variação e uma reexposição, é qual? É a forma sonata. Então o jazz tem a mesma estrutura da forma sonata. Só que no jazz, o desenvolvimento, digamos assim, que corresponderia ao desenvolvimento na forma sonata, ele fica prejudicado porque ele é muito grande. Só por isso, nada mais. Porque ele toma a cena principal, enquanto que na sonata há um equilíbrio entre o momento da exposição. A exposição é assim: eu chego aqui e vou dar a minha aula sobre o tema tal. Esse tema aí tem tais e tais e tais características e tal. Depois eu começo a tecer variações, digressões, elucubrações sobre esse tema. E ao final da aula aqui eu retomo o tema, tá? Não tem muito segredo, é essa estrutura da forma sonata. O jazz também é assim, porque no jazz há a apresentação do tema, há a variação e uma reexposição, só que a variação ela toma o cenário principal, o desenvolvimento toma o máximo escopo da forma em qualquer manifestação jazzística.
a não ser que seja o swing jazz, que é típico lá das big bands, da década de 1930, onde há mais equilíbrio, porque os improvisos existem, mas eles não se prolongam muito, como por exemplo no gênero chamado hard bop, que é justamente uma espécie de intensificação improvisativa, nos materiais jazzísticos. Então, nós temos que entender essa continuidade que há. O jazz não é novidade alguma do ponto de vista nem da improvisação, nem da forma. Muito menos da harmonia, porque as harmonias jazzísticas, inclusive, estavam já todas presentes na música francesa, que influenciou muito no surgimento do jazz. Então, os compositores impressionistas franceses já estavam usando as harmonias com acordes de nona, acordes de 13ª, acordes de sexta, de quarta e sexta, que são muito utilizados no jazz, certo? Cromatismos, isso já vinha desde Chopin, Wagner, Liszt. Então o jazz é muito interessante, mas não é tão inovador, tão pioneiro assim, e tão disruptivo quanto uns querem fazer entender. Porque justamente ele tem esta, digamos assim, continuidade histórica em relação a manifestações musicais anteriores. E já que eu falei em música francesa, eu vou citar um exemplo para vocês de um grande improvisador do século XIX e que é conhecido como um grande mestre da música clássica, da música erudita, que é Frédéric Chopin. No século do Romantismo, ele compôs inúmeras obras de caráter absolutamente e indubitavelmente improvisativas. Como é o caso, por exemplo, de sua famosíssima Fantasia Improviso. Tem várias obras de Chopin com esse nome Fantasia, né? E com o nome Improviso também. Até mesmo algumas valsas têm um caráter improvisativo. O Chopin era um grande pianista, um grande instrumentista, e todo grande instrumentista tem uma capacidade de improvisação muito grande. Por quê? Por uma razão óbvia. Eu disse anteriormente que o domínio do instrumento ele começa a ser exercido por meio da improvisação. Então, quanto maior o domínio, maior a sua capacidade, quanto maior o domínio técnico que você tem no instrumento, maior, obviamente, a sua capacidade de improvisação. Se você já toca o instrumento, faça a seguinte experiência. Pegue uns 2 ou 3 estudos técnicos de média ou de alta dificuldade. Toque esses estudos escritos, seja para o violão, para o violino, para o piano, para o que for, canto. Depois de tocar esses 3 ou 4 exercícios técnicos, faça um improviso. Inclusive, se você toca um instrumento, ou canta, ou compõe, e assistiu essa aula, faça isso. Grave e me mande, tá? Será a tarefa desta aula. Então é o seguinte, vou repetir, qual que é a tarefa? A tarefa é a seguinte. Você vai estudar 3 exercícios técnicos, quaisquer, qualquer um. E depois desse estudo técnico, você já vai fazer um improviso. Aí você grava um trecho desse improviso e me envia para eu dar uma analisada, tá certo? E a gente pode discutir isso também nas próximas aulas. Muito bem, então eu gostaria, para encerrar esta aula de hoje, apenas dizer para vocês que existe um método de educação musical criado pelo grande compositor alemão Karl Orff, que é também baseado no improviso, a partir de ostinatos, ou seja, de padrões rítmicos que são repetidos, em cima dos quais o aluno é chamado a realizar seus improvisos. Então o improviso tem uma extrema positividade no ensino de música porque ele trabalha justamente com a imaginação. Agora vocês viram que a imaginação tem que ser contrabalanceada também com a razão, ou seja, com a capacidade de estabelecer um equilíbrio na forma musical, de modo que o seu caráter improvisativo não acabe por
anular os esforços e a própria forma e a beleza da estrutura musical, certo? Então, esta é a aula de hoje e aguardo as tarefas. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.